Olá, gateiros e gateiras, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. Como vocês sabem, sempre aos sábados, às 15h15, nós fazemos lives. Só que os assuntos são sugeridos por vocês, a gente fala daquilo que vocês têm mais dúvidas. Então tem muita informação bacana nessas lives, as pessoas tiram muitas dúvidas, fazem muitas perguntas durante esse período e aí eu acabo sempre gravando um vídeo depois para que a gente consiga colocar essas informações super importantes nos outros canais também. E hoje o nosso vídeo é a respeito da live que eu fiz sobre os desafios das casas multi-cats. Então, aquelas casas que tem mais de um gato. O que será que a gente encontra por aí? Alguns tutores não entendem muito bem por que a gente fala tanto de famílias que têm vários gatos e acabam tendo conflitos ou às vezes a gente tem alguma dificuldade de resolver problemas. E as pessoas não entendem, falam, nossa Carol, mas eu tenho 7, 8, 10 gatos e tá tudo bem, não tenho problema, não fico estressada, eles vivem super bem. É verdade sim que em alguns casos a gente não tem nada demais, a gente tem um grupo de gatos e todo mundo se entende, vivem numa boa, a gente até percebe interações entre esses gatos, mas existe sim a parcela de famílias que tem conflitos, que tem estresse, às vezes problemas mais sérios, mais graves, agressividade, brigas feias entre os gatos, enfim, problema com xixi fora do lugar. Então a gente precisa sempre lembrar, quando a gente tem que resolver esse tipo de questão, o fato de nós estarmos falando de multi-cats, de indivíduos que vivem juntos num mesmo espaço, precisa ser considerado. Então sim, nós temos que conversar a respeito disso. Se você é felizardo e não tem nenhum problema, ótimo. Mas compartilha, porque sempre tem um gateiro aí que precisa de ajuda com relação a isso. O que é importante a gente lembrar? Primeiro, né, que gateiro que é gateiro não tem só um gato, né? Dificilmente ele pode até ficar um tempo com um gato só, mas, né, vai vindo aquela vontade. Aí, às vezes, a gente programa para ter um segundo, um terceiro gatinho, ou então pode ser que as coisas aconteçam. Você encontra um gatinho e acaba resgatando, ou adota, alguém te dá um gatinho, né? Às vezes numa situação brusca, sem você estar esperando, sem você estar preparado para aquilo. Então a gente acaba percebendo aí um comportamento dos gateiros de ter mais gatos. Então, independente de qual tenha sido o começo, se você planejou isso ou não, é bom a gente ficar atento, né? O que é o natural desse gato para a gente conseguir melhorar aí esse convívio. E se você é esse gateiro felizardo que não tem problemas, tudo bem, você consegue, entendendo o que passa na cabecinha do seu gato, melhorar cada vez mais o seu ambiente, a sua casa, o território de vocês e deixar esses bichinhos e a sua família com mais ainda bem-estar. Tá certo isso? Com ainda mais bem-estar. É isso que eu queria falar. Então sempre é válido a gente compreender a natureza do felino, porque a gente consegue melhorar muito as condições de vida dele e a nossa. Então qual é o ponto que a gente vai falar pensando aí nessa questão de ter mais gatos? O básico, o principal, a primeira coisa que a gente avalia é o fato do gato ser territorialista. Isso é natural do felino e todos eles são. Até tem alguns gatos, a gente observa na rotina que eles são um pouco mais tranquilos com relação ao território. Mas o fato de ser territorialista faz parte do gato, tá? Todos eles têm isso de forma inata. E aí, alguns conflitos aparecem justamente por conta disso. O que passa na nossa cabeça? Se a gente procura
em artigo científico, por exemplo, a informação de qual é a área necessária para um determinado felino. Por exemplo, a gente está lá pesquisando, lendo, e aí a gente vê quantos quilômetros quadrados um tigre precisa para sobreviver. A gente tem essas informações, a gente tem estudos a respeito disso, a gente até pode pensar, né? Quanto será a área? Quantos metros quadrados um gatinho precisa? A gente até poderia fazer essa relação. Só que a gente tem que lembrar que quando nós estamos dentro da nossa casa e você coloca o seu gatinho ali, na cabeça dele, o território dele vai ser esse espaço, né? Tudo isso que ele tem acesso. Esse vai ser o ambiente dele e ele vai interagir com esse ambiente todo. Ele vai marcar esse ambiente, né? Vai deixar o cheiro dele ali e vai interagir com essa casa de uma forma mais ampla. Por quê? Por que eu falo isso? Às vezes a gente pensa assim, não, eu moro numa casa grande, eu tenho 4 quartos e fora, né, os ambientes aí comuns, a sala, a cozinha, os banheiros. Não vou nem considerar os banheiros, mas eu tenho 4 quartos, então eu posso ter 4 gatos e aí eu vou fazer um quarto para cada um. E aí nos ambientes comuns eles vão transitar livremente e juntos. Mas isso não vai fazer sentido para os seus gatos. Então é importante a gente lembrar disso. Se você tem mais de um gato no seu apartamento ou na sua casa, o território desses 2 indivíduos vai precisar se sobrepor. E aí é bacana a gente entender como fazer isso, como ajudar esses gatos a fazerem essa sobreposição de uma forma confortável. Porque não significa que eles vão dividir esse espaço de forma tranquila. Pode ser que não. E é aí que a gente entra, né? Para avaliar isso e tentar arrumar essa casa para que todo mundo consiga dividir o espaço de uma forma confortável. Esse é o raciocínio. Por mais que às vezes você pensa que a sua casa é enorme, né? De repente você mora numa casa bem grande e aí você associa esse tamanho àquele tamaninho dos seus gatos. Ou então o fato de eles usarem as caixas de areia, e aí você consegue, então, você não precisa de tanto espaço para ele fazer a sujeirinha, você vai conseguir dividir bem a parte de comida e do banheiro. Mais ou menos como a gente pensa quando a gente fala de cães, né? Eu sempre falo que não é para a gente ficar comparando, mas algumas comparações ajudam a gente a enxergar. Se a gente fala, por exemplo, que vai ter um cachorro de uma raça grande, né, de porte grande, e mora num apartamento, naturalmente as pessoas já falam, nossa, mas que pessoa doida, como é que ela vai ter um cachorro desse tamanho num apartamento minúsculo? Mas não é essa relação que a gente precisa fazer. Existem uma série de condutas, né, uma série de outros fatores que vão determinar se esse cachorro vai ficar bem ali ou não. E isso vai funcionar para o gato também. Então não adianta você pensar que porque a sua casa é grande, você pode ter 5, 6, 7 gatos só pensando nesse espaço físico, nesse tamanho. Tem outros itens que a gente precisa considerar, tá? Então não significa que esses gatos não tenham conflito, porque eles têm muito espaço e de repente 3, 4 gatinhos que vivam num apartamento vão ter problema porque eles não têm espaço, tá? Presta atenção nisso, entenda que essa relação não é direta. E aí a gente vai conversar sobre o que é importante a gente observar. Vamos pensar um pouquinho como é que os gatos se comportam sem a nossa interferência. Então aqueles gatos errantes, gatos que não têm tutores, que vivem na rua, em terrenos, em pedaços de mata que a gente tem, né, parques que nós temos nas nossas cidades. Vamos pensar nesses gatinhos que vivem isolados dos seres humanos, sem interferência realmente. Quando é que esses gatos vão viver em grupos? A gente sabe que os felinos podem ser solitários e vivem bem assim, e que algumas atividades eles sempre vão fazer sozinhos, mas em alguns momentos esses gatos vivem em colônias, como é o nome que a gente costuma dar.
Só que o que eles precisam ter para viver bem nesses pequenos grupos? Os recursos. E o que são recursos? O território é um recurso. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem que ter tudo que é necessário para eles em quantidade adequada. Tem que estar disponível de forma adequada para todos. Então, esse território, ele vai satisfazer todos esses gatos, né? Esse grupo de gatos. Mas eles vão dividir esse espaço. Além do território, o que mais a gente precisa lembrar? Tem que ter alimento disponível para todo mundo. Se falta comida, a gente tem um grupo de 10 gatos, mas não tem alimento suficiente para esses 10 gatos. Eles não vão ficar agrupados. Alguns vão sair dessa colônia, vão sozinhos buscar alimento, eles começam a ter disputas ali por conta desse recurso escasso e não necessariamente eles vão continuar nessa colônia. Pode ser que eles desmembrem esse grupo, porque não tem alimento suficiente para todo mundo, tá? Então, isso é um fator primordial para esses gatos viverem juntos sem a gente estar ali interferindo. Água também tem que estar disponível para todo mundo. A proporção de machos e fêmeas para a reprodução tem que ser uma proporção adequada, senão eles não vão viver juntos. Isso é uma condição natural. E aí, quando a gente pensa na nossa casa, o que a gente faz? Nós colocamos esses gatos lá dentro. Nós temos um espaço determinado e nós colocamos esses indivíduos ali, né? Nós pensamos, eu quero isso, aquilo, tantos. E eles têm interações também, né? Eles escolhem, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Eles têm afinidades, acho que esse é o termo melhor. Dentro de um grupo de gatos, a gente percebe que alguns são mais próximos de outros, interagem mais com outros e criam até vínculos. Existe realmente uma predisposição nessas interações. E aí, quando nós colocamos os gatos dentro da nossa casa, a gente não sabe como é que vai ser essa questão para eles. Então, pensa só, são situações diferentes. Além desses recursos estarem em quantidade suficiente, a gente pensa que os gatos vão se sentir confortáveis nesse território. E como é que eles fazem isso? O que é conforto para eles quando a gente pensa no território? É ter o controle desse espaço, né? Saber que tem tudo disponível ali, mas poder marcar também, deixar o cheiro deles nesse ambiente em que eles vivem. Como é que os gatos fazem marcação? Eles esfregam o rostinho, eles fazem isso com a gente, não é? É uma forma de deixar o odor deles ali, aonde eles estão se esfregando, ou em você ou na sua casa. Então, os feromônios dos gatos, que são específicos dos indivíduos, eles vão deixando esse cheiro ao longo do território. Eles marcam com arranhadura também, então o fato deles arranharem uma superfície deixa marcas, essas marcas são visíveis para os outros gatos, então o gatinho vê de longe que alguém arranhou ali, que algum outro indivíduo arranhou. Ele não necessariamente precisa se aproximar para perceber isso. É o tipo de marcação que o gato mais gosta, fazer isso de longe. Ele deixa ali um aviso para o outro perceber que aquele território já tem algum gato. Essa é a preferência. Eles não querem realmente chegar a ter um conflito. Isso é o último caso. E a arranhadura também deixa feromônio. Então, nos interdígitos, eles têm glândulas que produzem feromônios também. É um outro diferente do facial, mas também é um reconhecimento olfativo. E eles fazem isso em todo o espaço que eles consideram ser o território deles. A urina também pode servir como uma marcação. Então, eles borrifam o xixi, geralmente na posição mais alta, né, na vertical, não no chão, geralmente, para deixar ali esses feromônios e esse aviso de que aquele ambiente já tem um ou mais donos, vamos dizer assim. A marcação com urina, ela tende a aparecer mais, a gente percebe que ela se acentua quando a gente tem ali talvez alguma insegurança. Então esse ambiente está controlado, esse gatinho
marcou tudo direitinho e daí ele percebe que tem algum outro gato que está tentando se aproximar. Pode ser que ele se incomode, se sinta inseguro com relação a isso e aí ele borrifa a urina para avisar, para alertar o outro gato que ali já tem alguém. E isso acontece na nossa casa. Essas marcações acontecem também dentro do nosso espaço. Entendendo essa questão da forma natural, né, como ela acontece naturalmente, aí a gente consegue avaliar os possíveis problemas que acontecem dentro do nosso lar. Seu gatinho está marcando com urina, ele está fazendo xixi fora da caixa de areia, pode ser que ele esteja inseguro com relação ao território dele, que ele tenha algum conflito com outro gato da casa. Ele está sinalizando isso. Essa é a intenção dele em marcar com urina. Ele está sinalizando. Ele pode arranhar mais, arranhar outros lugares que ele não fazia. Tem gatos que arranham perto da porta, às vezes o próprio batente da porta ou alguma área próxima de janela, simplesmente porque eles veem gatos do lado de fora. E isso é um incômodo. É uma insegurança com relação ao território. Então eles acentuam essas marcações. Podem urinar também nesses pontos. É isso que a gente precisa avaliar. Porque se você entende, como é que você vai resolver então essas questões na sua casa? Se a gente pensou no que é natural. Primeiramente, os recursos. Se você tem mais de um gato, tudo que você oferece para esse grupo tem que ser em quantidade suficiente, tem que ser em número suficiente. Comedouros, bebedouros, as fontes de água, as caixas de areia, arranhadores, tudo que você disponibiliza para esses gatos, as toquinhas, tem que ser num número adequado, dependendo de quantos gatos você tem. Isso eu acho que é a maior dificuldade que a gente percebe, né, nos tutores, que quando a gente fala, às vezes eles ficam até sem entender muito bem. Às vezes tem um comedouro grande, cheio de ração, todo mundo come, teoricamente, porque tem quantidade ali suficiente para todo mundo. Mas será que você não tem algum gato que é hostil com o outro? E aí quando esse gatinho vai se aproximar para comer, o outro expulsa? Pode ser que ele não vá lá comer depois. E o próprio fato, né, de você deixar muita ração ali no local, essa ração ela vai perdendo o cheiro, ela vai perdendo a crocância. A tendência é que o seu gato não se interesse tanto por essa ração que vai ficando ali. E aí um come, o outro come, um baba um pouquinho, o outro baba um pouquinho. Isso também não é interessante para o felino. Não é como eles comeriam naturalmente. Então, quando a gente pensa nessa situação, a gente tem aí algumas coisas que vão contra as preferências do gato. E você pode ter problemas por conta disso. Talvez você não tivesse pensado, mas isso pode ser um fator. Então, ter comedouros em número suficiente para todos, dividir essas porções de alimentação, de preferência oferecer na hora que o gato vai comer, só aquela porção. A gente tem que contar a quantidade também, lembra disso? Tudo isso melhora essa qualidade de vida, melhora esse relacionamento e pode ser que resolva algum problema pontual que você tenha. Bebedouros da mesma forma, sempre com água fresca, cheios de água, porque os gatos não gostam de, né, colocar a cabeça dentro do pote para comer ou beber água. Fontes são importantes para estimular com que seu gato beba mais. Então, se você tem vários gatos, você tem que ter mais de uma fonte também. E onde você vai colocar esses recursos? Não adianta você juntar tudo e deixar no mesmo local. Lembra que os gatos, eles dividem o ambiente deles. Então, eles têm uma parte para comer, né, para se alimentar, beber água. Num outro cantinho eles vão descansar, num outro ponto eles vão fazer as necessidades. Talvez eles brinquem num outro lugar. Eles dividem muito bem esse território deles. Eles não gostam de nada misturado. Só que se a gente está falando, talvez você tenha isso tudo muito bem delimitado na sua casa, mas se a gente está falando de mais de um gato,
e aí você coloca, por exemplo, todas as caixas de areia no mesmo espacinho. Então, geralmente em apartamentos as pessoas colocam na sacada. Você vai colocar 5, 6 caixas de areia. Você tem 5 gatos, por exemplo, e tem 6 caixas de areia. O número está adequado, mas você coloca essas 6 caixas lá na sua varanda. Para os seus gatos, eles têm um banheiro só. Por mais que ele seja grande, é um ponto só para fazer as necessidades. Se você tiver um problema de interação, né, de hostilidade entre gatos, alguém vai ter dificuldade de chegar ali, de fazer tudo da forma adequada, tá? Então, a gente tem que dividir isso, não colocar no mesmo espaço. Então, você não vai colocar a caixa de areia junto com o comedouro, eles têm que ficar afastados, mas você distribui esses pontos, esses recursos por toda a sua casa. Então, tem que ter caixa de areia em mais de um cômodo? Tem que ter. Tem que ter comedouro em mais de um cômodo? Sim. Fontes e potinhas de água, arranhadores, toquinhas e tudo mais que você ofereça para os seus gatos, tá? Essa é a primeira avaliação que você tem que fazer, né? Essa disponibilidade de recursos, porque lembra que esse é um fator limitante para os meus gatos viverem juntos ou não, né? Estarem bem em grupos ou não. Então, ofereça isso de forma adequada, tá? Começa por essa avaliação. Talvez com relação aos recursos esteja tudo bem, mas aí a gente tem que lembrar da questão do ambiente vertical. Então, colocar pontos para que os seus gatos subam, para que eles explorem, né, de cima, que eles fiquem lá em cima olhando o movimento da casa, que eles tenham também um ponto mais alto para poder descansar naquele momento em que eles quiserem. Tudo isso também faz parte da natureza do felino, faz bem para ele, deixa ele mais tranquilo, mais seguro com relação ao ambiente. E aí você tem que oferecer também em quantidade adequada para o número de gatos que você tem. Todo mundo tem que ter acesso a esses pontos e não necessariamente eles vão dividir o mesmo ponto. Pode até ser que você tenha gatos que tenham uma interação, um vínculo mais próximo e durmam juntos numa mesma casinha, dividam uma caixa de areia, não tem problema. Essa mistura, ela acontece naturalmente, mas eles têm que ter opções, eles não podem ser obrigados a dividir, porque pode ser que 2 indivíduos não queiram, e aí se eles não tiverem uma outra opção, você também acaba gerando conflitos, tá? Ou algum problema em alguém que não vai chegar naquele recurso. Vai parar de usar a caixinha de areia, vai começar a fazer xixi e cocô fora do lugar, pode ter alteração clínica, né? Algum problema urinário, ou mesmo segurar as fezes, porque ele não chega na caixa de areia, porque o outro gato, que ele não se dá tão bem, fica ali na caixa e ele não consegue acessar. Os gatos que não vão beber água e não vão comer adequadamente por conta dessas interações conflituosas, tá? Isso é muito importante da gente observar. Então, sempre que você pensar no seu ambiente vertical, você precisa pensar em rotas. Esses gatos têm que ir e vir com liberdade e eles não podem ser obrigados a se cruzar em algum ponto. Também por essa questão. Se você tem gatinhos que preferem ficar cada um no canto deles, ou naquele momento cada um quer ficar no seu canto, se eles são obrigados, né, para ele descer de onde ele está, ele é obrigado a passar por outro gato, pode ser que você tenha algum probleminha aí nessa passagem. Então, livre acesso, livre circulação para todos esses gatos. Acho que eu consegui passar para vocês a ideia, né? Não dá para a gente fazer uma receitinha de bolo e eu mandar para vocês, olha, para tantos gatos vocês têm que ter X comedouros, X caixas e o enriquecimento físico é assim. Não dá para a gente seguir uma receita para todo mundo. Isso é muito particular. Você precisa parar, analisar o seu espaço e ver também como é que você quer fazer essa distribuição, né? Isso tem que ser
benéfico, tem que ser favorável e gostoso para a família também participar disso, ver essa decoração. Então tem que ser caso a caso. Você monta o seu espaço de acordo com as suas necessidades e as necessidades dos gatos que você tem. E depende do número de gatos que você tem em casa, tá? Então avalie sempre caso a caso. Se você tiver qualquer dúvida, claro, fala com a gente, manda foto, explica a situação, o que está acontecendo, que a gente ajuda vocês com o maior prazer. E por fim, depois que você já pensou em toda essa logística da sua casa, nós precisamos ter rotina para os nossos gatos. Gatos são metódicos, eles gostam de fazer sempre aquelas atividades naqueles horários. Isso também traz segurança para o seu gatinho. Ele naturalmente vai estabelecer uma rotina para ele, mas é bacana a gente usar isso a nosso favor. Então, monte uma rotina que seja adequada para a sua família, os horários que vocês estão em casa, que vocês estão em maior atividade, antes de ir para o trabalho, quando chega do trabalho, a criançada chega da escola. Monte essa rotina juntando, vocês e os gatos. Horários de alimentação, de brincadeira, de interações com os tutores, isso é importante. Gato tem que se movimentar, tem que fazer exercício, tem que ser ativo. O tédio também é alguma coisa que pode trazer problemas, tanto comportamentais quanto físicos, pode trazer conflitos. Gato entediado, gato sem ter muita atividade, sem gastar energia, pode também desviar isso de alguma outra forma e você pode notar comportamentos que te incomodam ou conflitos entre os gatos. Então tem que gastar energia dessa bicharada. Vocês têm que brincar de forma ativa. Eles têm os momentos deles de brincar, cada um vai brincar no seu cantinho, tem o seu brinquedinho favorito, mas vocês também têm que estimular isso em determinados momentos do dia, tá? Então, de preferência, um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite, todo mundo vai brincar. Se você tem gatos que brincam juntos numa boa, pode brincar com esse grupo. Tem gatinhos que não se sentem tão bem de interagir, às vezes até pelo tipo de brincadeira, ele não quer interagir com os outros. Então, brinquem separado com esse gato, tá? Não deixa ele isolado. Brinca com ele, alguém brinca com os outros, mas tem que gastar a energia de todo mundo. Essa observação vocês precisam fazer também de acordo com o grupo que vocês têm em casa, tá? Mas todo mundo tem que brincar, todo mundo tem que gastar energia. Lembrando que gatos eles não gostam de ficar muito tempo em atividade. Então são sessões curtas, 10 minutinhos mais ou menos de brincadeira, tá? Quais são os horários que os gatos ficam mais ativos naturalmente? Bem cedinho, de manhã e finalzinho da tarde. Então aproveita esses momentos que fisiologicamente esses gatos estariam mais ativos e já brinca com todo mundo, dá o petisco, faz o reforço dessa interação. É uma forma também de a gente manter esses gatos mais tranquilos, mais controlados e evitar aí uma série de problemas. Às vezes a gente tem um gato que é mais tranquilão, mais paradão, às vezes é um gato mais velho e a gente tem um filhote que está no auge da energia. Pode ser que tenha algum atrito ali simplesmente por essa diferença de característica, de fase de vida. Então trabalha isso. Com esse filhotinho você vai brincar mais e aí vai brincar só com ele, O velhinho não vai provavelmente querer brincar tanto tempo, às vezes ele nem aguenta. Então gasta bastante energia desse pequenininho e depois você faz a interação entre eles, se for tudo bem, se não deixa que eles vão interagir no momento em que eles quiserem. Mas são esses pontos que a gente precisa observar. E se a gente tem realmente atritos, conflitos, hostilidade entre gatos, a gente precisa resolver. Se a gente tenta passar por cima disso, claro que todos esses pontos que a gente está falando é justamente para a gente ajudar nessa questão. Mas às vezes você tem ainda algum detalhezinho ali desse problema em específico, dessa relação em específico. Então precisa se atentar e precisa resolver esse conflito, tá? Senão a gente não consegue aí
um ambiente realmente harmonioso. Mas são esses os pontos que a gente precisa pensar com relação ao nosso território, que é também o território dos nossos gatos, né? Que nós dividimos aí, é um bem comum de todos. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, dessas dicas. Tem bastante coisa para colocar em prática. Então, tenta aí na sua casa, conta pra gente como é que foi, compartilha isso com os outros gateiros que você conhece e não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. No YouTube e Facebook Carol Cats, no Instagram @vetcarolcats e no Telegram Gateiros e Gateiras. O link fica para vocês na descrição dos nossos vídeos. Muito obrigada por assistir e até a próxima!